Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje, falando do conto. Então, o conto, vocês já ouviram falar? O objetivo da nossa aula de hoje é ler e interpretar o conto, compreender o tema do texto, compreender os elementos da narrativa, reconhecer o sentido de uma palavra ou expressão. Você já sentiu medo do quê? O medo que você sentiu já te impediu de fazer alguma coisa? Vamos conversar aí com o colega do lado e pensar. Escutam aí por 3 minutinhos. O que é o medo? O que o medo te impediu de fazer? Agora, para a gente ver os elementos da narrativa do conto, vamos fazer a leitura do texto, O Leão com Medo. Acompanhe a leitura aqui no quadro, juntamente. Ele andava de um lado para o outro há 20 dias e não conseguia encontrar seus companheiros. Estava com fome, sede, mas também com muito medo de ficar sozinho. Finalmente, ele avistou uma lagoa de água fresca. Imediatamente correu em direção a ela com todas as suas forças. Ele estava com muita sede e precisava beber de um pouco daquele líquido vital a todo custo. No entanto, quando chegou à beira, viu na água a imagem de um leão sedento. Então ele se afastou. O lago já tem dono, pensou. Naquela noite ele ficou perto dali, mas não se atreveu a voltar à lagoa. Se o leão, que era dono do lugar, aparecesse, certamente o atacaria por invadir sua propriedade, e ele não estava em condição de enfrentar ninguém. Um dia se passou, o sol queimava. A sede era tanta que o leão decidiu arriscar, já não aguentava mais. Então ele se aproximou cautelosamente da lagoa, e quando chegou à beira, viu o leão novamente. Sua sede era tanta que ele não se importou. Enfiou a cabeça para beber a água fresca. Neste momento, o leão desapareceu. Ele estava vendo apenas o seu reflexo. Né? Então, pessoal, esse conto, ele é curto, porque todo conto ele traz uma narrativa, um enredo curto e traz alguns elementos. Então, para que a gente possa conversar e continuar falando dos elementos do conto, agora a gente vai fazer aquela atividade que a gente já iniciou ontem, com o material impresso que vocês levaram, os sites que eu dei para vocês pesquisarem sobre as diferenças que eu tenho, né, entre o conto, a crônica, a fábula. Então agora vocês vão se organizar nos grupos e a gente vai fazer a sala invertida. O grupo pessoal que está com material impresso, com um tablet, quem quiser ir ali do ladinho no laboratório, pode ir com e vamos fazer a nossa pesquisa. Para isso vocês terão 20 minutinhos, tá? E vocês vão depois discutir quais são os contos que vocês pesquisaram, quais são os elementos. Então, todo mundo participando aí da sala invertida. Beleza, pessoal? Como nós já pesquisamos, já vimos, conversamos aí junto nos grupos, a gente sabe que o conto é uma narrativa literária curta, com foco em determinados acontecimentos, com conflito, que é o desafio que os personagens principais precisam resolver para atingir seus objetivos e qual era o clímax, parte maior, intensidade da história. Então, fazendo uma volta aí com o nosso texto, O Leão com Medo, né? Então, ali dentro, quais são os elementos da narrativa que eu posso encontrar dentro desse conto? Vamos voltar a discutir juntos agora. Narrar é contar uma história? Se você respondeu sim, beleza, vocês acertaram. Narrar é contar uma história. Quais são os elementos do conto, da narrativa?
Isso mesmo, narrador, personagem, espaço, tempo, enredo. Beleza? Que boa a pesquisa de vocês, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho do narrador. Dentro do conto, nós temos o narrador personagem, que é o leão, né? E ele narra a história em primeira pessoa, por quê? Né? Ele conta elementos do que estava acontecendo com ele. Mas dentro do conto também eu posso ter outro narrador, que é o narrador personagem, observador e onisciente, que vai narrar o conto na terceira pessoa. Porque ele além de participar, ele conhece, observa e até prevê o que vai acontecer com os personagens. Dentro, ali vocês viram, vocês pesquisaram quais são os personagens? Isso mesmo, protagonista. Quem que é o protagonista? É o personagem principal. E o antagonista, quem que me responde? Isso mesmo, antagonista é aquele, vamos dizer assim, que é o do contrário, é o que faz a maldade, a coisa ruim. E os secundários, e isso temos também, terciários, que são aqueles que compõem a narrativa. Dentro também, vocês pesquisaram a questão do tempo? Isso mesmo, tempo cronológico, é o tempo do relógio. Então, naquela manhã, né, naquela noite, o dia todo que ele passou no calor, são pensamentos, são fatos narrados do tempo cronológico. Tempo psicológico é o tempo em que eu saio, que está na minha imaginação, aquele tempo que eu não passo. Ah, isso mesmo. E outros elementos muito importantes na narrativa, quais são? Espaço, enredo, conflito. Qual que era o conflito do conto do Leão com Medo? Isso mesmo, ele estava com medo de ficar sozinho e com muita sede. Qual que foi o conflito ali? Aquele medo de se sentir abandonado. E o clímax? Foi quando ele sentiu muita sede, mesmo com medo, ele teve que vencer o seu medo e ir tomar a água. E o que aconteceu? Qual que é o outro elemento importantíssimo? Isso mesmo, desfecho. E qual que foi o desfecho do conto do Leão com Medo? Quando ele vai e coloca sua cabeça na água e a imagem desaparece, ele percebe que era ele mesmo. Então, pessoal, agora vamos fazer a nossa proposta atividade mão na massa. Para isso, né, vocês vão ter que acessar, né, esse trabalho vocês vão desenvolver em grupos também, os mesmos grupos da sala invertida, e vocês vão acessar aqui esse link aqui, né, esse site, ali, esse aplicativo, no tablet que vocês estão aí, e vão criar um mapa mental. Para isso, nós teremos 15 minutinhos, beleza? Isso, pessoal. E aí? Vamos sentar na nossa roda de conversa agora e discutir os elementos da nossa sala invertida, do nosso mapa mental aí em relação ao conto. Para isso, vamos levar 5 minutinhos. Isso mesmo, pessoal. Gostaram da aula de hoje? O que a história contempla? Quais são os elementos narrativos? Para que eu possa produzir o texto, né, eu vou ter que, agora, a gente vai lá para a plataforma da Redação Paraná. Lembrando que o conto, ele tem que ter uma estrutura narrativa, como a gente viu. Eu tenho que respeitar as normas gramaticais da língua portuguesa. E a minha história, ela tem que ter um sentido e um final, né? E hoje nós vimos nessa aula, lemos, discutimos O Leão com Medo e compreendemos o personagem, o tempo do texto narrativo. Revimos outros elementos da narrativa, criamos um mapa mental colaborativo, iniciamos a produção textual, gênero conto.
Agora nós vamos para o laboratório, pode trazer os tablets de quem está usando e a gente vai acessar a plataforma Redação Paraná. E aqui nós vamos, fazer a nossa redação, começar a fazer, lembrando sempre que a cada parágrafo que eu digitar, eu tenho que ir salvar em rascunho, fazer a correção online e só depois que ela estiver bem prontinha que eu posso enviar, tá? Beijo, pessoal, e vamos para até a próxima aula.